Então, pessoal, parece que os bancos estão muito otimistas aí em relação à questão do crédito para o ano que vem, né? Olha só como eles estão confiando na economia brasileira, planejam e projetam uma alta de mais de 8% na concessão de crédito aí para o próximo ano. Isso foi feito aqui uma pesquisa de economia bancária e expectativas da FEBRABAN, né, que é a Federação Brasileira de Bancos, que foi divulgada hoje, dia 9 de outubro, segunda-feira, o dia que eu estou gravando este vídeo, no mesmo dia em que o governo federal, então, abriu aí a plataforma Desenrola Brasil de renegociação de dívidas, né? Então, será que uma coisa está ligada à outra aí? Será que é uma boa ideia acreditar que o Brasil vai continuar tendo um bom crédito com pessoas não apenas se endividando mais, mas tendo as suas dívidas sendo quitadas pelo governo federal por meio de programas de incentivo ao calote como Desenrola Brasil? Vamos dar uma olhada nessa história, então, ver as possíveis repercussões dessa história do crédito mais alto no Brasil no próximo ano. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui houve um aumento para a expectativa do crédito no ano que vem. Originalmente, em agosto, os bancos tinham uma expectativa de um crescimento de crédito já positivo de 7,9%. Agora isso aí aumentou para 8,1%, então, de acordo com essa pesquisa então encomendada pela FEBRABAN, né? Então, olha o que diz aqui o senhor Rubens Sardenberg, que é o diretor de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN, né? Deve ser o cara que mede de fato a questão da concessão de créditos e os seus riscos, o risco de inadimplência, que aqui no Brasil, né, meu amigo, não só é alto como é incentivado, mas vamos chegar lá. Ele diz aqui, a estabilidade das projeções reflete a melhora no desempenho do crédito nos últimos meses. Será que isso aqui procede ou não? Certamente ele entende mais do que eu, né? Apesar de continuarmos observando uma desaceleração no ritmo da expansão anual da carteira, os dados têm trazido sinais positivos, como a queda das taxas de juros e a estabilidade da inadimplência. Então, obviamente, a questão da taxa de juros reflete positivamente na concessão de créditos, né? Mais fácil você pegar um empréstimo, mais gente recorre aos empréstimos, então, e a coisa fica mais dinamizada, digamos assim. Por outro lado, a questão é que o brasileiro tem se tornado aí mais resiliente no sentido de se endividar por conta do cenário econômico que se desenrola à nossa frente. Então, a inadimplência pode estar relacionada a isso de fato, né? Pessoas tomando menos empréstimo porque realmente está muito arriscado você contrair um empréstimo, se endividar aqui no Brasil. Porém, conforme eu falei, no mesmo dia em que os bancos divulgaram esses seus dados, essas informações, também o governo federal lançou a plataforma aí de renegociação de dívidas chamada Desenrola Brasil, que já estava sendo divulgada há algum tempo e que permite aqui descontos para quitação nos débitos atrasados de até R$20 mil. Então não estamos falando de pouca coisa não, de grana aí pequenininha, menos de um salário, não. Estamos falando de dívidas grandes de fato. Então, 32 milhões de pessoas têm nome sujo no Brasil, ou pelo menos aí 32 milhões vão ser possivelmente beneficiados por esse programa aqui do governo, né? O total aí de dívidas que a pessoa pode ter é até R$20 mil, esse foi o teto estabelecido pelo programa aqui. Então, olha só, o total de dívidas passíveis de negociação é 151 bilhões de reais, que se referem aí a débitos contraídos com 654 empresas. Deve ter financeiras, bancos, tudo aqui nesse balaio de gato. Então essas empresas tinham um montante total de 151 bilhões de reais a receber, de dívidas de até R$20 mil, conforme eu falei, para cada indivíduo. E aí foi feito um leilão então para que as empresas oferecessem descontos sobre esses débitos aí, visando essa renegociação dos valores. E olha só, no final das contas esse total baixou para 25 bilhões de reais, ou seja, um desconto aí de 83%, cara, realmente abriram mão de muito dinheiro nessa história aí. A dívida média, então, caiu para R$ 421 para cada indivíduo. Claro que isso aqui varia para cima ou para baixo, mas como é uma dívida média, provavelmente tem gente com, sei lá, R$50 de dívida no final das contas, só não quita se não quiser, né? E aí eles poderão, os beneficiários desse programa, poderão pagar essas dívidas de até duas formas aí, a depender do valor e do desconto que o credor ofereceu, porque cada caso é um caso nesse sentido aqui. Dívidas de até
R$ 5.000 e com desconto vencedor no leilão tem prioridade nesse desenrola aí, e os inadimplentes poderão quitá-las à vista ou de forma parcelada em até 60 prestações com valor mínimo de R$ 50. Realmente é uma coisa assim, quase que simbólica, né? Um valor quase que simbólico de prestação. E aí, nesse caso do parcelamento, o governo, o Tesouro Nacional, ou seja, eu e você, né, por meio dos nossos impostos, o governo garante o pagamento aí dessas prestações caso o caloteiro dê calote de novo, porque afinal de contas é um cara que caloteou uma dívida lá no passado. E aí o Fundo Garantidor de Operações do Tesouro Nacional vai quitar esse valor então para as empresas no caso de parcelamento. Agora, pagamento à vista aí não tem garantia para os credores, então. Então, esse aplicativo aqui do Desenrola Brasil vai estar disponível, essa plataforma de negociação direta aqui, para pessoas que têm uma renda mensal de até 2 salários mínimos e tem ali o cadastro único, né? Estão cadastrados no CAD único aí. Porém, outras pessoas que têm uma dívida maior do que essa e um valor de renda mensal também maior de até R$ 20.000, ou seja, gente que ganha bastante dinheiro, aí pode negociar, esse pessoal pode negociar diretamente com as instituições financeiras, também aí por meio dos programas previstos no Desenrola Brasil. E aí vem a grande questão então, será que o cenário do crédito no Brasil está tão favorável assim, no momento em que você tem um programa estatal que visa justamente dar garantias para pessoas que não pagam as suas dívidas, com um grande prejuízo no final das contas para os credores que perderam aí 83% do valor real das suas dívidas, né? Então fica a grande questão, será que realmente vale a pena? Será que esse mercado é tão atraente assim que, de fato, os bancos devem projetar um aumento do crédito, né? Ou o crédito pode até aumentar, mas em quais cenários e em quais critérios ele será oferecido? Porque uma vez que você tem um governo que realmente incentiva o calote e que lá na frente vai praticamente te obrigar a cortar muito da sua dívida, existe uma grande probabilidade, e isso é um fato verificável inclusive, que as instituições financeiras simplesmente comecem a cobrar juros mais altos, já sabendo que lá na frente elas vão perder parte desse valor. Então elas fazem mais ou menos uma conta realista de quanto que elas querem receber, já embutem isso no empréstimo a ser oferecido. Pode ser um cenário de fato. Agora, particularmente, acho que há algum grau de ingenuidade nesses números aqui. Por mais que o governo Lula, de fato, seja conhecido por fornecer crédito, inclusive de forma subsidiada, e agora subsidiar dívidas não pagas também, o que é um tremendo absurdo, por mais que o governo o Lula seja conhecido por isso, não dá para você bater o martelo a esse respeito para o ano que vem, porque a conjuntura total é totalmente diferente e o governo Lula não fez ali algum dever de casa igual ele fez no passado, uma boa política macroeconômica nos primeiros anos de governo para depois enfiar o pé na jaca. Aqui o governo Lula já chegou enfiando o pé na jaca com um Brasil que não estava bem construído ainda, porque passamos pela questão da pandemia, né? Então o Brasil tinha voltado apenas 1 ano e meio mais ou menos de economia plenamente funcional, e aí o governo Lula voltou ao poder já enfiando o pé na jaca com todo o gosto. Então, como você vai projetar uma alta tão grande assim? Não sei dizer. Agora, esse pessoal sabe muito mais do que eu, é fato. Inclusive, eles têm um contato muito maior com as altas esferas do governo brasileiro em matéria aí econômica. Então, talvez eles saibam de algo que nós ainda não sabemos. Mas, no geral, o grande temor, o grande problema é que o mercado incentivado por meio do crédito, principalmente se ele for subsidiado, não é um mercado eficiente e, principalmente, não é um mercado que vai sobreviver ao longo prazo. O nosso passado nos condena nesse sentido aí. O tanto de vezes em que o Brasil caiu nessa armadilha do crédito fácil e acabou inflando uma bolha que haveria de explodir pouco tempo depois, causando todo um estardalhaço e destroçando a economia de forma geral, né? Espero que não seja esse o cenário, mas vamos ver se os bancos acertaram em suas projeções, porque no final das contas a gente bem sabe que essas projeções são mudadas o tempo todo, né? Mas me diga aí o que você achou dessa história, o que você pensa a respeito desse tema, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.